Olá, pessoal do 61. Então, hoje em ciências, na realidade, essa semana, tá? Do dia 13 até o dia 16, então, nossas duas aulas da semana, nós vamos usar o livro didático, o novo, volume 3, nas páginas 13 a 18. Bom, na página 13, tá começando um conteúdo novo para nós, que fala sobre os níveis de organização dos seres vivos, tá? Então, nós vimos na última aula que a célula, ela é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Todos os seres vivos são formados por células, tá? Tudo que nós temos no nosso corpo é formado a partir das células, tá? E que a maioria dos seres, né, dos organismos, eles são multicelulares, eles apresentam várias células, tá? E essas células, elas vão se organizar de uma forma complexa. O que quer dizer? Cada célula tem sua função específica. E cada célula com a sua função específica se junta com outra célula da mesma função e vão se unindo, tá? Para formar o que a gente conhece por tecidos, tá? Aqui tá mostrando para nós alguns seres vivos que são formados por células de formas diferentes. Então, a gente tem as bactérias, que cada um desses bacilos aqui, desse bastonetezinho aqui é uma célula. Então, é um ser vivo, tá? E eles vivem em colônias, o que quer dizer que eles vivem juntinhos. Então, nós temos vários indivíduos juntos, tá? Aqui nós temos um paramécio, que também é formado por apenas uma célula, tá? Aqui nós temos umas esponjas do mar, que apresentam várias células. E o camaleão, que apresenta várias células com funções específicas e bem complexas, tá? E aqui fala para nós, ó, que cada uma das bactérias representadas tem uma única célula que é responsável por todas as funções, ó. O paramécio, que é o protozoário, também é unicelular. Tudo que a gente estava falando, que eu falei agora para vocês, apresenta núcleo, ó, tá? A esponja e o camaleão são animais formados por várias células. No entanto, a esponja, as células não são organizadas em tecidos. No camaleão, apresenta células e tecidos organizados, tá? Então, aí tem uma diferença, tá bem? O camaleão, ele vai apresentar tecidos com funções específicas diferentes, tá? Bom, os seres vivos, então, eles são formados por células. Quando juntas, tá? Organizadas pelas suas funções, elas vão formar um tecido, tá? Esse tecido, então, ele vai ter uma função específica, que quando juntos, ó, vários tecidos diferentes, eles se unem e formam os órgãos, tá? Então, vários tecidos com funções diferentes vão formar os órgãos. Os órgãos dependem um dos outros para funcionar, tá? Então, quando a gente tem a junção de vários órgãos para desempenhar uma determinada função, nós temos a formação de um sistema, como por exemplo, o sistema respiratório, tá? O sistema respiratório, ele tem vários órgãos ali trabalhando juntos pela mesma função, que é respirar. Quando nós temos vários sistemas juntos, mantendo o indivíduo vivo, nós temos um organismo, tá? O organismo é o ser vivo em si, tá bem? Aqui embaixo, ó, tá mostrando uma representação esquemática de toda a organização de um indivíduo. Então, a menor estrutura que a gente tem no nosso corpo é um átomo, tá? Depois do átomo, nós temos as moléculas, tá? Formadas pelos átomos, tá? Exemplo de molécula, a da água, tá? Depois, essas moléculas se unem e formam as organelas. Nas organelas, a gente tem a união de várias organelas que vão formar as células.
união de várias células que vão formar um tecido, a união de vários tecidos que vão formar um órgão, a união de vários órgãos para formar um sistema e depois a união de vários sistemas formando um organismo, tá bem? Então, aqui tá mostrando desde a menorzinha, minúscula partezinha do nosso corpo até a formação de todinho o nosso corpo, tá bem? Bom, então aqui hoje nós vamos estudar os tecidos, tá? Os tecidos que formam o nosso corpo, tá? Então, a gente vai ter vários tecidos que vão formar o nosso corpo, vão formar os nossos órgãos, cada um com uma função específica, tá? Bom, o que é isso aqui? Histologia. Histologia é o nome que se dá à ciência, a parte da ciência que estuda o tecido do corpo, tá? Dos seres vivos, tá bem? Não precisa ser do corpo humano, do corpo dos seres vivos, ok? Bom, o nosso corpo, ele tem 4 categorias específicas principais de tecidos nele, tá? Então, a gente tem o epitelial, ó, que uma da principal componente dele é a epiderme, a nossa pele. Nós temos o muscular, tá? O nosso tecido nervoso, que vai formar os nossos nervos e o nosso cérebro. E aí, a gente tem uma união de vários tecidos que são chamados de tecidos conjuntivos. E dentro desses tecidos conjuntivos, nós temos a derme, tá? Que a gente chama de tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido ósseo, né? Que formam os nossos ossos. O tecido cartilaginoso e o tecido sanguíneo, tá? Bom, então vamos começar aqui pelo tecido epitelial. Então, o tecido epitelial, ele faz o revestimento do nosso corpo, tá? Então, ele vai proteger o nosso corpo contra qualquer coisa que possa tentar invadir, entrar no nosso corpo, tá? Então, aqui mostra pra nós, ó, que o tecido epitelial, eles cumprem as funções de revestimento interno e externo. Então, quer dizer que a gente tem esse revestimento externo, que a gente consegue tocar, sentir, ver. E por dentro do nosso corpo, nós também temos um revestimento parecido, formado pelo mesmo tecido, tá? E aí, como ele tem essa função de revestimento, ele também tem a função de proteção e separação das cavidades do corpo. Como assim? Ele vai separar, tá? Ele vai estruturar, ele vai compartimentar todos os nossos órgãos e sistemas dentro do nosso corpo, tá? Então, ele tem essa função de separar as partes, as cavidades do corpo, tá bem? Ó. A principal característica é de serem formados por células muito próximas umas das outras, entre as quais existem pouca substância ou matriz intracelular. Lembra que eu falei para vocês que as células são como tijolos e os tijolos, para ficarem unidos, eles precisam do cimento? Então, o cimento para unir as células é chamado de matriz intracelular, tá? Então, é uma substância que vai fazer com que as células fiquem unidas. Olha aqui. Então, o tecido epitelial, todos esses pontinhos aqui pretinhos que a gente enxerga são os núcleos das células. Então, cada estruturazinha dessa aqui, ó, é uma célula. E vocês estão vendo como elas são mega unidas, mega juntinhas uma na outra, ó, tá? Então, a principal característica do tecido epitelial é que as células são muito juntinhas, muito unidas, para essa proteção realmente fazer efeito, tá? Aí, aqui diz para nós, ó, que além da função de revestimento e proteção e separação, o tecido epitelial pode atuar na liberação do suor, lágrimas, saliva, leite e hormônios. Então, tudo que a gente libera do nosso corpo, como o suor, a lágrima, a saliva, tudo isso
ele sai a partir do nosso tecido epitelial, tá? É ele que faz essa função de liberação, tá? Aqui, ó, na parte de conexões, tá mostrando, tem um desenho, uma representação da nossa epiderme, tá? Formado por várias partes de tecidos, vários tecidos. Então, a gente tem bem externamente a epiderme, formada por tecido epitelial. Depois, a gente tem uma lâmina basal que vai fazer um auxílio para sustentar o nosso corpo. Depois, nós temos a derme, que é formada de tecido conjuntivo, tá? Aquele tecido que eu falei pra vocês que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Então, a derme vem logo abaixo da epiderme. Depois, nós temos o tecido adiposo, que é a gordura do nosso corpo. Aqui, nós vamos ter os vasos sanguíneos, que vão ajudar a passar o tecido sanguíneo, né, o nosso sangue por todo o nosso corpo, por toda a nossa estrutura. E embaixo nós temos o tecido muscular, ó, dando a sustentação todinha para essa estrutura, tá? Então, aqui tá mostrando para nós as camadas da nossa epiderme, da nossa pele, tá bem? Bom, aqui embaixo, ó, tá falando sobre os tecidos conjuntivos, tá? Então, aqui a gente vai ver todinhos esses tecidos conjuntivos, tá? A derme, o ósseo, o cartilaginoso e o sanguíneo. Então, qual é a principal função dos tecidos conjuntivos? É unir, proteger e sustentar os outros tecidos, como aqui, ó, na epiderme, no tecido epitelial, e os órgãos que a gente vai ter aqui no nosso corpo, tá? As células não apresentam-se tão unidas como no tecido epitelial, então elas têm um espaçamento maior. A gente tem uma quantidade de matriz intracelular muito maior entre as células, tá? Então, a nossa camada de cimento aí entre as nossas células que formam o nosso tecido conjuntivo é muito maior, tá? Bom, os tecidos conjuntivos, ó, geralmente têm grande capacidade de regeneração, de se arrumar, de se reorganizar. Quando eles estão machucados, lesionados, a gente consegue ter uma renovação das células, uma formação da célula, tá? Bom, e aí aqui para nós diz pra gente analisar todos os tecidos conjuntivos do nosso corpo. Então, a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que é aquele que forma a derme, tá? Que vem abaixo da epiderme, do tecido epitelial. Então, ó, a matriz que fica entre as células tem aspecto mais gelatinoso. Então, ele parece uma gelatininha, tá? Dependendo da sua quantidade, das suas fibras, ele pode ser chamado de frouxo. Então, o tecido conjuntivo, ele tem, o propriamente dito, ele tem uma separação em frouxo e denso, tá? Relacionado com a quantidade de matriz intracelular que vai apresentar ali dentro dele, tá? Então, o frouxo tem menos colágeno. Lembra que o colágeno é aquela substância que faz com que a pele fique firme, tá? O tecido fique firme, dê uma certa de uma elasticidade para essa pele, tá bem? Pra gente não ter a pele caída que nem os bulldogzinhos, tá? Bom, então, tem menos colágeno e pode ser encontrado na camada de baixo da derme. Então, logo abaixo do tecido epitelial, a gente tem esse tecido frouxo, tá? Depois, a gente tem o denso, que ele vai ter mais colágeno, tá? E aí, aqui diz assim, ó, na imagem ao lado é possível perceber a diferença, tá? Então, o que a gente vai ver? Essa aqui é uma imagem de um tecido real, tá bem? Ele foi feita no microscópio. Então, a gente tem aqui, ó, o tecido epitelial, esse mais vermelho, que as células são bem unidas, que a gente não consegue diferenciar. Depois, a gente tem o tecido conjuntivo frouxo, que é esse aqui. Estão vendo?
Esse aqui que, aparentemente, as células são um pouquinho mais unidinhas, ó. Estão vendo aqui, ó? Então, a gente tem um pouquinho menos de matriz intracelular. Depois, a gente tem o tecido conjuntivo denso, ó, que aqui a gente tem mais espaços entre as células, ó. Então, a gente tem mais matriz intracelular nele, ó. Então, a gente tem a epiderme, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo frouxo e o denso, fazendo essa sustentação da nossa pele, tá? E aqui uma tela subcutânea, que seria aquela parte ali, ó, do tecido adiposo, tá? Essa célula aqui, ó, branquinha, é o tecido adiposo que a gente vai ver depois, tá bem? Bom, então vamos lá pra página 16. Ó. Aqui na página 16, tá falando para nós sobre o tecido cartilaginoso, que é um dos tecidos conjuntivos. Então, é o tecido que forma as nossas cartilagens, tá? Olha como são as células do tecido cartilaginoso, tá? Então, aqui a gente tem as células e aqui a gente tem a matriz intracelular, os espacinhos entre as células. O tecido cartilaginoso é esse, ó, que reveste as nossas articulações, então ele tá entre os nossos ossos para fazer com que a gente consiga movimentar eles sem bater um no outro, tá? Ele absorve choques, né? Ele consegue manter o impacto. Ele facilita o deslizamento dos ossos, como eu falei para vocês, e eles dão um suporte, sustentação para quê? Para nossa orelha e para o nosso nariz, tá? O nosso nariz, ele não tem ossos, tá? Essa parte durinha que a gente consegue segurar, ela é feita todinha de cartilagem, tá? O nosso osso é todinho formado por cartilagem. E a nossa orelha também, tá? Então, a nossa orelha, o nosso nariz, principalmente, eles não têm ossos, eles têm cartilagem, tá? Uma coisa interessante sobre a cartilagem é que a cartilagem, ela desde que a gente nasce até quando a gente fica velhinho e morre, ela tá sempre crescendo, tá? Então, é por isso que as pessoas de mais idade, os idosos, eles têm um nariz um pouquinho maior e a orelha também, tá? Porque essa cartilagem, ela tá sempre crescendo, tá certo? Então, aqui, ó, na nossa orelha e no nosso nariz, a gente tem cartilagem, a gente não tem ossos. Por quê? Porque assim a gente consegue ter uma mobilidade maior dessas estruturas do nosso corpo, tá? Ai, tia, quer dizer que não quebra? Não, quebra, tá? Quebra, pode quebrar, pode machucar bem feio, mas eles são assim, feitos de cartilagem, porque são estruturas que elas têm que ser mais móveis do que um osso, tá? A gente não consegue dobrar um osso, a gente não consegue, né, ter essa estrutura mais molinha, vamos dizer assim, tá? Não é mole que nem a nossa epiderme, nossa pele, mas também não é dura que nem os nossos ossos, tá? Ela fica aí no meio termo, tá bem? Depois, nós temos o tecido adiposo, olha aqui, ó. Aqui é a nossa célula do tecido adiposo, aqui a gente tem o núcleo e aqui a gente tem as gorduras que a gente faz a reserva, tá? Onde é que a gente tem maior quantidade de tecido adiposo? Na nossa barriga, tá? Por que que a gente tem maior quantidade de tecido adiposo na nossa barriga? Porque uma das funções do tecido adiposo é a proteção do impacto, de quando a gente bate, tá? O coração e os pulmões, eles estão protegidos no nosso corpo pela nossa caixa torácica, pelos ossos aqui da nossa costela e pelo nosso osso externo, que é esse osso bem duro que a gente tem no meio do peito. Os órgãos que estão embaixo, né, que aí a gente tem aqui o intestino, rins e tudo mais, eles ficam desprotegidos aqui na parte da frente do nosso corpo. Então, a gente tem essa cobertura, essa camada de gordura para proteger os nossos órgãos, tá? Então,
A célula que forma o tecido adiposo é chamado de adipócitos. Então, todas essas células aqui são adipócitos, que formam um tecido adiposo, tá? A gente vai armazenar lipídios, que é a mesma coisa que gordura, tá? E aí, aqui para nós diz que as pessoas adultas com peso normal, com peso bom, elas têm entre 20 a 25% de gordura no corpo, tá? As mulheres, os homens vão ter de 10 a 15, tá bem? Então, essa é a quantidade normal de gordura que a gente tem armazenado no nosso tecido adiposo, tá? O tecido adiposo, como eu falei para vocês, fica abaixo da pele, tá? E ele tem a função de evitar a perda de calor. Então, ele é um isolante térmico, tá? Então, a gordura, não quer dizer que a gordura aqueça, gente. Ela faz com que o calor que nós temos no nosso corpo não saia tão rapidamente do nosso corpo, tá? Pra gente não ficar com frio. Um exemplo disso são os ursos, tá? Aqueles ursos pardos, que eles passam a primavera e o verão inteiro comendo, fazendo reserva de gordura, de lipídios, nos tecidos adiposos deles. Por quê? Por duas coisas. Para se manterem quentinhos, aquecidos, né? Para não perder o calor que eles têm no corpo enquanto eles estão hibernando, dormindo no inverno. E porque outra função do tecido adiposo é a reserva de energia, tá? Então, ali no tecido adiposo, se a gente fica muito tempo sem comer, o nosso corpo vai tirar energia desses lipídios que a gente guardou, que a gente armazenou, tá? Então, o tecido adiposo, ele tem a função de evitar a perda de calor, reserva de energia, se a gente passa fome é dali que o nosso corpo vai tirar energia pra gente fazer nossas atividades, e proteção contra choques, que eu falei pra vocês, tá? Principalmente dos nossos órgãos, tá certo? Então, esse é o nosso tecido adiposo. Bom, depois nós temos o nosso tecido ósseo, né? Que ele é um tecido conjuntivo também. Todos esses são tecidos conjuntivos. Esse é o tecido conjuntivo mais resistente que nós temos no nosso corpo. Ele é muito rígido, muito resistente pra gente dar a estrutura pro nosso corpo, tá? O tecido adiposo, o tecido ósseo, ele pode ser dividido em dois. O compacto, tá? Que tem poucos espaços visíveis, e o esponjoso, quando apresenta muitas cavidades. Então, aqui, ó, nós temos um osso, tá? Esta parte aqui, ó, do meio do osso, é o compacto, ó. A gente não consegue ver uma separação das células, são todas unidinhas. O que é isso aqui que tem aqui no meio? São vasos sanguíneos, tá? Que a gente tem dentro dos nossos ossos, tá certo? Bom, então aqui a gente tem um osso compacto e aqui, ó, que seria a cabeça do osso, as pontas do osso, nós temos o osso esponjoso. Por quê? Porque a parte esponjosa, ela é um pouquinho flexível, ela consegue absorver um pouco os impactos, enquanto que o osso compacto, ele é muito duro, muito resistente, tá? Por exemplo, quem come coxinha de galinha, a coxa da galinha, e gosta de comer o ossinho, roer o ossinho, a gente consegue notar que essa partezinha aqui, ela é bem molinha, que a gente consegue morder e até quebrar ela, dependendo da forma que a coxinha foi feita. E aqui não, aqui ele é muito duro, muito resistente, tá? Então, é para fazer essa proteção, e aqui, ó, é onde vai vir a união com a cartilagem lá, com o tecido cartilaginoso, para se conectar ao outro osso. Então, essa parte, ela tem que ser um pouquinho mais maleável, tá? Então, quais são as funções do tecido ósseo? Sustentação do corpo, né? Proteção dos principais órgãos, como eu falei pra vocês, o coração e os pulmões, que estão na caixa torácica, tá? Além do crânio, os ossos aqui, ó, da nossa cabeça, que protegem o nosso cérebro, tá? Então, os ossos fazem a proteção dos nossos órgãos mais importantes, nossos órgãos vitais, tá?
que sem eles a gente não vive. O tecido ósseo, há uma grande deposição de cálcio, que é o mineral. O que o cálcio faz? Ele auxilia na resistência, que ele dá essa força, essa dureza para os ossos, tá? De onde a gente tira o cálcio? Dos alimentos ricos nele. Por exemplo, o leite e os derivados, queijo e tudo mais, tá? São considerados importantes durante a fase do crescimento. Por quê? Porque na fase do crescimento os nossos ossos ainda estão crescendo, ainda estão sendo formados. Então, quanto mais cálcio a gente toma, melhor ficam os nossos ossos, tá bem? Depois a gente vai aqui pro último tecido conjuntivo, que é o nosso tecido sanguíneo, tá? Que é o único tecido que a gente tem que ele é líquido no nosso corpo, tá? Ele é formado basicamente por água, sais minerais, proteínas e algumas células, tá? A parte líquida do nosso tecido sanguíneo é chamada de plasma. E dentro do plasma nós temos algumas células que fazem funções importantíssimas no nosso corpo, tá? Nós temos as hemácias, que são chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Os leucócitos, que são chamados de glóbulos brancos. E as plaquetas, que são fragmentos, pedaços de célula, tá? Então, aqui tem um desenho do tecido sanguíneo correndo nas nossas veias. Então, aqui, ó, as células que vão formar os nossos vasos sanguíneos, ó, tá? Nosso vaso sanguíneo, nossa veia. O plasma, que é a parte líquida, tá? E aí, aqui a gente tem, ó, as plaquetas, que são essas brancas aqui, vocês estão vendo? Elas são responsáveis pela coagulação do sangue. Então, quando a gente corta a nossa pele que sangra, para parar de sangrar, tá? Pra gente não perder o nosso sangue a partir daquele corte, essas células vão vir e vão fazer uma barreira para que o sangue pare de sair, tá? Essa é a principal função das plaquetas. Leucócitos, responsável pela defesa do nosso corpo contra bactérias, vírus e qualquer outra substância. Então, elas são as que vão proteger o nosso corpo contra a entrada de substâncias, de coisas estranhas no nosso corpo, tá? É a partir dela que nós vamos criar os nossos anticorpos, tá? Os protetores do nosso corpo, que vai fazer com que o que entrou de estranho seja expulso do nosso corpo o mais rápido possível, tá certo? E aqui, ó, nós temos as hemácias, ó, que são essas célulazinhas redondinhas que tem esse afundadinho aqui, tá? E elas são responsáveis pelas trocas gasosas. Então, elas que vão levar o oxigênio para todos os nossos órgãos, tá certo? Então, é elas que vão levar lá o oxigênio para fazer com que a gente tenha todas as nossas funções vitais, tá certo? Aqui embaixo fala que o sangue é considerado um tipo de tecido conjuntivo e ele é responsável pelo transporte dos nutrientes e de outras substâncias no nosso corpo. Então, além de carregar o oxigênio, ele carrega todos os nutrientes da nossa alimentação para todas as células e estruturas do nosso corpo, tá? E aí aqui diz assim, ó, como você observou, os leucócitos ainda atuam na defesa do organismo. E as plaquetas, que são os pedaços de células, ajudam, né, atuam na coagulação, que fazem com que o nosso corpo pare, né, de perder sangue quando a gente tem um corte. E aí aqui para nós fala assim, ó, que a coagulação sanguínea é um processo desencadeado pelas plaquetas, tá? Lá os fragmentos celulares, aqueles que parecem uns pedacinhos brancos de célula, tá? E em poucos minutos, no local da ruptura do corte, forma-se uma rede de filamentos de proteínas denominada coágulo. Então, é aquele sanguezinho seco, mais escuro, que a gente enxerga quando para de sangrar o nosso corte, tá? Que impede a saída das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas
fazendo parar o sangramento. Então, ela impede que o sangue saia do nosso corpo. Para que aconteça a coagulação do sangue, ocorrem diversas reações químicas que envolvem um grupo específico de proteínas chamados fatores de coagulação. Então, nós temos proteínas no nosso corpo que vão ajudar com que as plaquetas cheguem lá no ferimento e façam parar o sangramento, tá certo? Bom, agora, gente, vocês façam essas atividades aqui da página 18, tá? É bem simplesinho, é bem pouquinha coisa. Façam essas atividades e depois copiem no caderno essas perguntas, tá? São perguntinhas bem simples, tá bem? Que vai fazer um resuminho do conteúdo para vocês, tá? Eu vou passar bem devagarinho para que vocês consigam parar o vídeo e copiar elas no caderno, tá certo? Ó. Então, aqui, ó, são algumas perguntas sobre o conteúdo até aqui, tá? Sobre esse conteúdo que a gente viu agora, para vocês fazerem. Todas as respostas são bem simples e estão no texto, tá? São perguntas bem simplesinhas pra gente fazer um resuminho e fixar o conteúdo, ok? Ó. Tá certo? Então, vocês vão parando o vídeo e vão copiando as perguntas, tá? Ok? Vou passar mais uma vez para vocês conseguirem parar o vídeo e copiar, tá? Então, esse conteúdo, ele é dessa semana toda, do dia 13 até o dia 16. Dia 20, segunda-feira da próxima semana, nós vamos ver a parte do tecido muscular e tecido nervoso, tá? E lá no dia 24, na quinta-feira, nós vamos fazer uma live pra gente corrigir essas atividades, tá? Todas as atividades até o momento do livro 3, ok? E tirar dúvidas, tá certo? Então, esse conteúdo é para essa semana. Na próxima semana, nós vamos ter uma aula na segunda-feira gravada, tá? Com alguns exercícios para vocês realizarem. E aí, na quinta-feira, nós vamos corrigir todos, tá? Todas as atividades até agora do livro 3, tá certo? Eu vou... na live de vocês, a nossa live é dia 24, que horário vai ser a nossa live? No nosso horário de aula, tá? Então, às 10 horas da manhã, nós vamos ter nossa live. Eu vou pegar, vou fazer, a gente vai fazer pelo Google Meet, tá? Como a gente sempre faz. Só que eu vou reservar a sala lá pelo Positivo On, tá? Então, vai ter lá cadastrado bonitinho pra vocês o horário de início da nossa aula. Quem conseguir entrar pelo Positivo 1 pode entrar direto, tá? No horário de aula, que vai ser às 10 horas do dia 24/7, quinta-feira, tá? Mas não se preocupem que eu vou mandar para a diretora o link do Google Meet para quem não conseguir entrar pelo Positivo, tá certo? Então, pessoal, é isso, tá? Então, esse é o conteúdo dessa semana, do dia 13/7 até 16/7. Dia 20, vou explicar mais um pedaço do conteúdo e dia 24 nós tiramos todas as dúvidas, tá certo, pessoal? Então, até semana que vem.